Bem-vindo, bem-vinda ao nosso quinto encontro, que tem como proposta hoje refletir um pouquinho em São José na devoção popular. Sempre muito bom lembrar que estas nossas catequeses, elas têm sido uma proposta a partir da convocação do ano de São José, convocado dia 9 de dezembro passado pelo Papa Francisco. E o percurso que nós fizemos, encerrando esse primeiro bloco de catequeses, nós falamos de São José no magistério da Igreja, aquilo que pensou e ensinou cada um dos papas em seus períodos. Depois refletimos São José no mundo da Bíblia, na tradição do Antigo, depois Novo Testamento. E hoje, então, São José na devoção popular. Um primeiro versículo inspirador que pode orientar a nossa reflexão, a nossa vida, sua e a minha vida, talvez nós pudéssemos encontrar ali na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, onde Pedro vai incentivar a sua comunidade com este versículo bíblico: sede santo como eu sou santo. E São Pedro ele fala um pouquinho justamente, aquele que santificou vocês é santo, por isso sejam santos como ele é santo. Só lembrando que os primeiros cristãos, eles eram chamados com esse nome, de santos. Não porque eles fossem perfeitos, uma fé brilhante demais e tudo mais, né? Eram homens e mulheres que olharam para Jesus ou para um dos 12 e começaram uma caminhada de fé. Mas eram tidos como santos porque o sagrado batismo, na questão catecumenal, então, com o batismo, o cristão se tornava uma nova criatura. E a exemplo de Deus, então, o chamado de serem santos, eram tidos como os santos, né? Com essa chamada à vocação. E aí, quando nós falamos de santidade, de santo, né? Isso não pode soar aos nossos ouvidos cristãos de uma forma absurda. Porque se for absurdo, então nós negamos e tornamos a própria palavra de Deus como um absurdo. Porque o homem, a mulher, a pessoa, desde sempre, desde a criação, é chamado a ter comunhão com Deus. Qual é a nossa vocação? É para ter comunhão com Deus. A encarnação do Verbo, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, sempre olhado nesse projeto de salvação que tem por base a comunhão com Deus. O homem e a mulher é chamado e ganha gratuitamente a fé como um dom, a fim de que reconheça a Deus e, o reconhecendo, o ame, o adore, o sirva, o siga nessa visão de comunhão. A fé, aqui para nós, diz o Catecismo da Igreja, já é um antegozo, já é uma antecipação do céu. É a experiência do céu, essa fé aqui. E a fé, então, nos leva a ter comunhão com o nosso Deus. Agora, na dinâmica, então, da comunhão, você e eu somos chamados a sermos santos. O santo, então, é uma resposta que nós damos a esse chamado que Deus mesmo nos fez. E aí, irmãos e irmãs, quando nós falamos de devoção popular, né, a devoção de São José, nós vamos lembrar assim que a devoção, ela fala de algo muito genuíno das nossas casas, muito próprio dos nossos lares. Embora, como nós vimos, todos os papas, eles ouvindo o sensus fidei, ou seja, o sentido da fé do povo, o Papa, ele como um fiel batizado, como membro da igreja, ele também tem a sua devoção. Ele tem todo o dever de cuidar, reger, né, o magistério, o depósito fidei, o depósito da fé. E com essa missão, cuidando da nossa fé, então propõe e coloca também acenos e alertas para algumas coisas. E a devoção popular é algo que a gente busca de fato próprio de nós, da nossa casa. A devoção popular, ela fala de uma fé simples, mas não ingênua.
não é simplista. Simples no sentido de que muitos de nós já têm aflagrado a mãe, o pai, não é? Com uma forma de cultivar a sua fé. Na sua casa, com certeza, o pai e a mãe, quantas vezes você já ouviu com o terço na mão, com uma imagem, uma vela acesa diante de um santo de devoção, você cresce ouvindo, e nesse contexto de uma fé simples, no sentido de simplicidade, que não tem grandes definições ali de discussões. O coração se abre e encontra repouso em um santo e uma santa que naquele momento específico da vida, ele se torna uma seta segura que fala e indica um caminho muito maior que é o encontro com o nosso Deus. Na nossa devoção popular, cristã católica mesmo, firme, que fala de uma fé simples, mas madura, jamais o santo, a santa Virgem Maria, São José, ocupou o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo ou da Trindade Santa. Pelo contrário, quando nós falamos de devoção popular, então nós falamos de um desejo que o fiel tem, de olhando para aquele santo, se identifica com ele, cria amizade com aquele santo e busca imitar aquele santo. É tão bonito, por exemplo, uma imagem aqui que me vem à mente, um menino, um menininho pequeno que está com o seu pai. E o menino ele fica observando o pai e ele começa a repetir os gestos do pai. Se o pai está ali numa carpintaria ou num dia de folga está consertando alguma coisa com martelo, o menino logo pega um galho, um pedaço de pau e começa a bater também, imitando os gestos do pai, não é? A gente olha para a menina e a menina ganha um fogãozinho no dia das crianças, no dia de Natal, e ela começa a fazer a sua comidinha brincando de casinha, mas não é uma imagem longe, é a imagem que ela tem da mãe. Ela olha a mãe que fala, o feijão queimou, né? Ela vai lá cozinhar o seu alimentinho, as suas coisinhas, dizendo, o feijão queimou. Ela vai amamentar a criança, vai limpar a sua casa. Um processo de imitação, que numa linguagem cristã nós podemos dizer um processo de configuração, onde o discípulo ele vai se configurando nesse mestre, que é o nosso Deus, a exemplo de um santo. Então a devoção popular, ela precisa passar também, sobretudo em tempos de sincretismo, de tantas informações, ela precisa passar por um filtro, uma purificação, sobretudo de não querer transformar a devoção popular em algo mágico, de troca comercial, porque isso empobrece demais a devoção popular e tira do centro justamente aquilo que é próprio da devoção popular. Pode ser que você já tenha usado isso, ou ouvido alguém falar isso, a gente corre o risco, de alguém que diz assim, olha, para a gente entender essa configuração, alguém que tenha dito a alguém, alguma vez você ou tenha ouvido, essa expressão, nossa, a minha fé é tão grande, tudo que eu peço para Deus, tudo que eu peço para o santo ou a santa, de prontidão eles me atendem. E aí, a gente vai olhar para a vida da pessoa, ou para a nossa vida, e a gente vai ver uma vida que não é configurada a Cristo. Que não fala de alguém que se pudesse dizer assim, olha, essa pessoa é a imagem e semelhança de Cristo, é amável, é bondosa, caridosa, prestativa, uma pessoa obediente a Deus, é uma pessoa de diálogo, uma pessoa que consegue dominar os seus instintos, as suas paixões, as suas iras, a sua ira. Pelo contrário, é uma pessoa maldosa, rancorosa, triste, que fala mal da vida dos outros, que rouba, que puxa o tapete da vida da outra pessoa. Uma pessoa que, por exemplo, não é obediente a Deus, não lê a palavra de Deus, não vive a Eucaristia, e, no entanto, ela usa aquilo que acontece com ela, porque ela rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria, ela acendeu uma vela e aquilo foi como um passe de mágica e Deus ou o Santo estava pronto para atender
o seu pedido. Então isso não é uma devoção popular madura que vem e fala da nossa fé, de uma fé envolvida com o Evangelho, né? Isso daqui fala de uma fé comercial, de magia, que faz algumas coisas e acha que já está pronto. Você já não deve ter recebido aquelas correntes de oração? Se você não passar para tantas pessoas em tantas horas, o mal vai acontecer. Puxa vida, que fé madura é essa, né? Que Deus é esse? Que irmão ou irmã de santo e santa? Que é o santo ou a santa, São Pedro, São Paulo, Nossa Senhora, né? Que se eu não cumprir aquela tabela de coisas, o mal, aquilo que deveria ser bem, agora se transforma em maldade para nós. Isso é muito triste. A gente nivela, né, Deus, os santos, numa realidade tão pobre, tão mesquinha, que não tem nada a ver com a nossa fé cristã. De novo, São Pedro, sede santo como eu sou santo. Assim como aquele que santificou você é santo, sede santo como ele é santo. Do jeito dele. E aí, estive nu, preso, doente, faminto, sedento, estrangeiro. Todas aquelas bem-aventuranças que nós também conhecemos, bem-aventurados puros, os mansos, né? Os que promovem a verdade, a justiça, a paz, aquele que promove um mundo melhor, como a gente olha o Gênesis ou também São Paulo, como embaixador e embaixadora do nosso Deus na promoção da dignidade da vida, no cuidado da natureza. Ou seja, a devoção popular fala de fato de alguém que olha para aquele santo e para aquela santa e começa um processo de imitação. Olha uma escada com muitos degraus e vai galgando, degrau por degrau, numa vida virtuosa. Numa vida virtuosa. Não tem nada aqui de passe de mágica, não é? Quando a gente olha, por exemplo, uma santa, Santa Rita de Cássia, a gente olha uma mulher que tem os seus 2 filhos, ela os educou tão bem, mas eles começam a caminhar uma via da maldade, da vingança. Querem vingar o sangue do pai, desejando matar os assassinos do pai. E essa mulher que não quer que os seus filhos caminhem nessa via, e uma via que leva para o inferno, ela ora a Deus e se coloca e diz: Senhor, eles são teus. Se for para eles se perderem nessa vida e perder a sua alma, então eu peço, Senhor, os leva para junto de vós na glória. Olha o que essa mulher pede para Deus, não é? Então não é passe de mágica, é uma vida de alguém que quer o céu para a sua família e por isso tem um caminho aqui. E aí nós vamos olhar os santos e santas de Deus e vamos ver o caminho de pessoas que viveram uma vida de fato dura, difícil, sem perder a paz e a alegria que são dons do ressuscitado em suas vidas. Então a devoção popular fala um pouquinho dessa vida madura de fé que vai galgando degrau por degrau na caminhada. É claro que quando nós olhamos a devoção popular, vamos pegar aqui um divisor de águas, o Concílio Vaticano II, né, como um antes e um depois. Nós vamos ter períodos da Igreja onde a devoção popular ela exerceu um papel fundamental. É claro que nós já vemos os primeiros cristãos já com umas devoções. Eles já têm devoção. Uma delas é rezar, por exemplo, o sacrifício da missa sobre os túmulos dos mártires, ligando o sangue de Cristo com o sangue daquele irmão da comunidade que derramou ali. Nós vamos encontrar nas catacumbas, em Roma, imagens pintadas de Bom Pastor, da Virgem Maria, que fala de uma devoção, de um crescimento de maturidade. Orações do 2º século, 3º século, por exemplo, de petições à Virgem Maria e tudo mais. Depois o uso dos ossos dos mártires, quer em roupas litúrgicas, quer em altares, como uma veneração de alguém, não adoração, mas uma veneração
para aquele que fez um caminho e se eu tomar o mesmo caminho eu sei onde vai dar, que é o céu. Uma vida santa aqui que vai, com a graça e a misericórdia de Deus, gozar dos privilégios do céu, né? Mas nós vamos ter também, em alguns momentos, onde a linguagem clerical, hierárquica, né, mente falando, ela não estava muito, não era muito compreendida, audível, né, compreendida assim, por todas as pessoas e as simplicidades e tudo mais das pessoas. E essas pessoas, então, elas recorreram, e de vez em quando até demasiadamente, à vida dos santos. Então, muitas delas, enquanto o padre rezava a missa, elas estavam rezando o terço, algumas porque não compreendia mais a língua que se rezava, né? Vai se distanciando, e não é culpa nem de um nem de outro, é a situação que foi acontecendo e não se foram dando conta de algumas coisas. E essas pessoas, graças às devoções, né, quantas vezes essas pessoas se juntavam para uma prática devocional, mesmo já no nosso século XX, século XXI, quantos de nós atravessavam as pinguelas, atravessavam rios a pé, córregos, soja, café, cafezais e tudo mais, para se encontrarem no núcleo, num povoado, para rezar o terço, para fazer uma novena, e ali ia crescendo a fé, fazendo crescer essa fé. A devoção popular foi fundamental na vivência, no espelho dessa fé. Mas o Concílio Vaticano II, então, ele vai com um documento chamado Sacrosanto Concílio, que trata da devoção, da liturgia, da igreja, dizendo justamente do cristão dar um salto na fé, vai colocar algumas balizas norteadoras para a vida da igreja. Coisas lindas, maravilhosas, sobretudo dizendo de uma fé centralizando Cristo. E Cristo, colocando obviamente a Trindade Santa, o homem chamado para esse centro. Então não é um centro vazio, é um centro onde Cristo está e atrai tudo e a todos na força do Espírito a Ele, na realização do projeto do Pai, numa fé extremamente trinitária. Porém, alguns irmãos e irmãs, e aí clérigos e não clérigos, até chegar a essa tradução, porque nós estamos falando da década de 50, 60, não é? Então nós não temos ali internet, poucos têm telefone, nós não temos aí um transporte como nós temos hoje. Então, como foi chegando as coisas em muitas realidades, nós vamos ver um desastre naquilo que era a devoção popular, tão cara, tão presente na vida do povo. E um desses desastres foi justamente uma má interpretação em dizer assim, agora a igreja, como se ela nunca tivesse isso, né? E sempre foi a fé da igreja, mas a má interpretação, a fé agora é centrada em Cristo e por isso a gente não precisa mais das imagens. E aí pode ser que você um pouco mais velho ou você novo que tenha feito alguma leitura, vão ver muitas igrejas, capelas rurais e tudo mais, pegando imagens de dentro da igreja, jogando nos rios, ou dizendo, quase que leiloando, quem quer levar essa imagem, porque agora nós não vamos ter mais imagens dentro da igreja. Então aqui teve um descompasso muito grande no espírito do concílio, na prática do concílio. Alguns vão dizer, o concílio ele foi um desastre na igreja. Pelo contrário, o concílio foi uma primavera, trouxe tantos ares novos para a vida da igreja necessários, que agora estamos colhendo, inclusive, e vamos colhê-lo por muito tempo. Agora, a interpretação e a vivência do concílio, aqui então nós colocamos e podemos colocar interrogações, porque o concílio de forma alguma colocava esta exigência. Tão próprio e verdade que depois, em 2 de fevereiro de 74, se não me foge a memória, o Papa Paulo VI, diante dessa situação dicotômica, né, ele vai escrever uma exortação para toda a igreja chamada Marialis Cultus, falando do culto a Maria, e também como baliza nas devoções, na vida na nossa intimidade e amizade
com a vida dos santos, dizendo, olha, o concílio não teve essa pretensão. A devoção popular é a religião dos simples de coração. Por meio da devoção popular, as comunidades se juntam, se encontram, né? Então essa exortação e outros documentos que se seguirão vão dizer e nortear de uma devoção popular que precisa ser, né, centrada na palavra da igreja, embasada na tradição da igreja, se possível vivencial eclesialmente, de reuniões, né, em assembleias, em grupos que se juntam, porque não fala de um intimismo, fala de uma intimidade, mas não de um intimismo. Então aqui nós vamos ter um documento fundamental para balizar o povo de Deus a caminho com uma devoção popular. E a devoção de São José, então, ela tem que ser vista nesse caminho, né? São José, depois de Maria, é o maior santo da igreja, um homem tão virtuoso, que foi aquele que recebeu a incumbência de Deus de guardar os seus bens preciosos, como diz a igreja. Então essa devoção é sempre muito presente na igreja, colocado como modelo para os homens, para a família, para o trabalhador, patrono da boa morte, o homem presente no coração da igreja, enfim, essa devoção que está marcado por tantas capelas, catedrais, igrejas. Quantos, né, de nós recebe o nome de São José, sentido masculino, feminino? Quantos de nós tem a imagem e ali uma vela sempre acesa, uma amizade que vai crescendo? Agora, o ideal é a gente, nesse âmbito, olhar para São José e imitar as virtudes, que são virtudes que brotam da palavra de Deus mesmo. A devoção de São José, ela começa muito cedo na igreja, muito cedo mesmo, né? Tem orações ali nos primeiros séculos da igreja. Agora, também nos primeiros séculos da igreja, nós vamos ter aqueles livros chamados livros apócrifos. Você já deve ter ouvido, são muitos. E também tem um que narra um pouco a vida, a história de José. E a narrativa é como Jesus contando, narrando a história de São José. Os livros apócrifos são aqueles livros que a igreja não considera como inspiração. Nós podemos usá-lo como fontes de alguns elementos que a Bíblia não apresenta, um nome ou outro, né? Mas muitos desses livros apócrifos é uma forma carismática, demasiada, ou seja, exagerada, de contar alguns fatos para tentar falar de outros fatos. Então, por exemplo, quando os apócrifos, essa história você vai poder escrever depois aí e fazer sua pesquisa, né? O livro apócrifo de São José, que conta a narrativa, vai apresentar lá, nossa, por que, padre, você pode perguntar, padre, por que algumas vezes São José aparece um velhinho, né? E já devemos ter ouvido pregações assim. O livro apócrifo, por exemplo, apresenta que São José teria 90 anos quando ele chegou na vida de Maria. Ele teria casado com uma mulher aos 40 anos, teve filhos com ela, essa mulher ficou viúva, São José ficou viúvo. Depois, aos 90 anos, ele teria casado com a Virgem Maria e teria morrido com os 111 anos, né? Isso é apócrifo. Uma das explicações aqui era que a comunidade ela precisava resolver dois problemas, e ela vai usar ferramentas, né? Porque ela possui. Uma, a virgindade de Maria. Dois, o problema dos filhos, os irmãos de Jesus. Maria é virgem, ela não teve mais filhos. E aqui essas formas exageradas era justamente de dizer, se nós apresentarmos um José bastante velho, aos 90 anos, embora justo, santo, tudo aquilo que nós conhecemos, e esse evangelho ele enaltece tudo isso, aos 90 anos, esse homem não vai ser um perigo à virgindade de Maria. Então aqui, um homem que seria um guardião da virgindade de Maria, que não ia ter com ela, não ia atentar, uma vez, né, por conta da idade, mas aí a gente empobrece a própria identidade de José. Porque a nobreza de São José é ser um homem santo, virtuoso, que participa do projeto de Deus, não colocando as suas vontades, projetos e sonhos à frente de tudo e de todos, né? Então a gente coloca a incapacidade acima, e aí a gente empobrece até mesmo São José. Pobrezinhos,
essa era uma ferramenta que eles tinham, uma forma naquela época, século II, século III, de falar assim, mas empobrece a imagem de José desse jeito. E a segunda era, ele sendo casado e viúvo, então aquelas palavras que apresentava irmãos, então eram irmãos do primeiro casamento de São José. E hoje está mais comprovado do que tudo, porque a Bíblia, quando ela coloca essas tribos, né, irmãos, primos, estão todos aí no mesmo patamar, nesse grau aqui. Então, nesse sentido, a gente vai olhar com esse filtro também o livro apócrifo que trata a vida de São José. Não podemos pegar como uma verdade absoluta, porque ele não está no rol da Bíblia, né? Ali em todos os livros. Então, atenção um pouco com tudo isso. Mas nós vamos ter, depois você vai dizer, padre, nós temos tido algumas outras informações. Nós vimos, quando falávamos da Bíblia e do Antigo Testamento, qual a idade que um jovem, né? Mesmo o primeiro casamento de José, um jovem casava com os 18, 19, 20 anos, né? Então, aqui tem um descompasso também. Mas nós vamos ter algo mais recente. Maria Valtorta, por exemplo, uma poetisa italiana do século XIX, ela é conhecida, né, uma mística, como dizer antes, né, uma revelação privada, como é o caso dela, da Maria Valtorta, não é dogma de fé, então a gente não precisa acreditar. Mas essa Maria Valtorta, essa italiana, ela é uma mística que teve muitas visões, né, muitas visões. E uma dessas visões que ela teria tido era sobre o casamento da Virgem Maria, como acontece isso no templo, né? E José teria os seus 30 anos. Então, olha aí só para a gente dizer, né? Lá, os apócrifos colocam José aos 90 anos. A visão dessa cristã coloca aos 30 anos, né? Mas mais do que aqui essa idade, o que nos importa é olhar esse José sempre como um homem que cooperou com o projeto de Deus. Essa Maria Valtorta, você também encontra na internet uma pesquisa, ela narra José, um homem bonito, ali ele chega, como se dá o processo, a visão que ela tem, que é bastante interessante. E se nós dermos um passo ainda, séculos anterior a esse, né, nós vamos encontrar uma outra pessoa. Nós vamos encontrar Ana Catarina Emmerich, século XVIII, uma alemã, hoje beata pelo Papa João Paulo II, hoje santo também, não é? A Ana Catarina também é uma mística forte, impressionante pelas visões que ela teve, a descrição de tudo isso, sem ter estado, por exemplo, na Terra Santa, ela descrevia tão bem tudo isso, que quando alguém chegava lá, ficava impressionado com ela. Por que eu digo da Ana Catarina? É um dado que talvez você já tenha ouvido e você pode também fazer a sua pesquisa. Isso, revelações privadas, não é dogma de fé, a gente não precisa crer, ok? Mas é elementos que vai agregando aí a nossa devoção, a nossa fé. Naquilo que diz respeito à morte de São José, com quantos anos, né? Uns fala, Maria Valtorta fala mais cedo, os apócrifos lá com 111 anos e tal. Agora, a época, as pessoas viviam ali até os seus 30, 40 anos, né? Então, por aí também a gente tem uma baliza, né, no normal da vida das pessoas. Maria teria vivido bem mais tempo, Nossa Senhora, uns 80, 90 anos, né? Assim, segundo as somas e dados. Agora, Ana Catarina, ela apresenta um dado que veio à tona agora no ano de São José, diz assim, padre, nós não sabemos onde São José foi sepultado, nós não temos relíquia de São José, ossos, né, cabelo, não temos nada de São José. E a Ana Catarina, ela teria tido essa visão de que nas profundezas lá, né, em algum lugar em Belém, estaria um corpo incorrupto de um homem de mais de 2000 anos atrás, que está incorrupto pelo tempo, né, que é o de São José, esperando o momento certo que alguém vai encontrar esse corpo. Depois, alguns anos em seguida, um outro padre, citando a visão de Ana Catarina, vai dizer assim que quanto mais se venera, se invoca o nome de São José, mais próximo estava o tempo
de conhecer onde está o corpo de São José. Isso não é dogma de fé, isso são visões, né? Ambas já se passaram quase um século, e aí as coisas podem acontecer e vão acontecendo, né? Chegamos no século XXI, ano de 2021, em plena pandemia, o Papa Francisco convoca um ano de São José, como modelo daquele homem que enfrentou tantas adversidades da vida e que vai nos encorajando. Então, assim, se a igreja encontra o corpo de São José, é uma festa, é uma alegria, mas não muda a nossa visão de essência, não é verdade? Porque São José está para além. Nossa, vai ser um privilégio, imagina, né? A gente poder fazer uma peregrinação para conhecer o corpo de São José. Mas vai mudar a nossa fé? Ela não vai mudar. Ele vai ser aquele homem justo, santo, que se santificou, o seu lar foi santo, contempla, adora Jesus, serve os bens preciosos de Deus, ou seja, em nada aqui vai implicar a nossa fé. Vão continuar pessoas descrentes da mesma forma, né? Nem todo mundo vai crer porque encontrou-se o corpo de São José, entende? Então tem coisas que a gente precisa colocar como um mosaico, cada peça no seu devido lugar. Agora, eu uso aqui uma folha que eu preparei, que a gente encontra na internet, para terminar o nosso colóquio deste dia, os tipos de devoções que a gente encontra. Algumas inspiradas por santos, por padres, por leigos, outras que foram nascendo no cotidiano. Brevemente, não vou falar anos que nasce isso, porque você depois, né, vai avançar na sua pesquisa e lhe fará tão bem pesquisar um pouco sobre São José. 7 devoções, por exemplo, que nós encontramos na internet. Os 7 domingos em honra de São José, ou seja, antes do dia 19 de março, ou pode ser 1º também de maio, pegar ali 7 domingos onde se vai meditando as 7 alegrias e as 7 tristezas de São José. É uma devoção? O cordão de São José, muito vivido por aquelas pessoas que precisam dominar os seus instintos, as suas paixões, são pessoas entregues à pornografia, à sexualidade desequilibrada, e aí essa devoção nasce num cordão que a pessoa confecciona, um cordão puro, também nas pontas do cordão 7 nós, lembrando 7 dores, 7 alegrias, né? De São José, ele que é um homem casto, modelo de castidade, viveu a sua castidade. E aí então de algodão cru, puro, branco, que a pessoa coloca ou na cintura, ou no braço, ou carrega na carteira, enfim, nas festas e solenidades a São José busca ver. Então preste atenção, não é porque você vai ouvir uma pessoa com um cordão desse e falar, essa pessoa tem um desequilíbrio na sua sexualidade. Né? Não vamos sair julgando ninguém, porque aqui o cordão é da castidade. Eu fiz um voto de castidade no namoro santo. Eu jurei no altar a castidade no meu matrimônio. Então eu quero o auxílio, a intercessão de São José nesse combate que está aí. Então, atenção um pouquinho, né? É confiar a São José os cuidados e tomá-lo como nosso amigo e padrinho nessa luta. A novena do manto sagrado de São José é uma novena que está aí tão presente, né? Uma estampa da face de São José, com orações que é feita durante 30 dias consecutivos, em memória, que acredita-se que alguns, né, que São José teria morrido aos 30 anos de idade. Então, está vendo que são devoções, não são dogmas de fé, mas são devoções. A consagração a São José, todos nós somos consagrados no batismo a Deus, mas somos confiados à Virgem Maria e a São José, então uma oração de consagração, onde a gente quer viver uma vida parecida com a de São José, e aí um ato de consagração. A devoção, né, tão bonita que o Papa Francisco trouxe, essa aqui é a minha imagem, eu tive o privilégio, quando eu estudei fora do país, na Itália, eu comprei lá, tão logo que o Papa saiu com essa devoção. E é interessante, faço um parênteses aqui, porque quando eu chego para estudar fora, continuar os estudos, já tinha ouvido falar pelo Papa da devoção, e eu fui doido para comprar a imagem, e não tinha nenhuma. O Papa fez
um Ângelus falando da devoção. Uma semana depois, as lojas todas estavam cheias da imagem de São José dormindo. Então, uma devoção que ele diz, olha, eu estou vivendo um momento, escrevo e coloco. Não é para São José resolver o problema, mas ele vai sonhar e vai me ajudar a achar uma luz para desfazer esse nó aqui, desse momento que eu estou vivendo. A oração conhecida por São José, que nunca falha, né, tem a fama de nunca falhar, que alguns dizem que é lá do ano 50, 60, outros já trazem isso, era um erro de grafia, é mais tardia essa oração, mas é uma oração famosa, que se você coloca assim, conhecida por nunca ter falhado. E o terço de São José, onde nas invocações, tanto nas contas grandes, nas contas pequenas, como ali na devoção de rezar o mistério, então se reza um pouco a vida e o sim de São José. Então aqui é um pouco isso, meu amigo, minha amiga, né? Teria tanta coisa que a gente vai estudando, buscando, aprofundando, e isso é só para provocar você para que você continue estudando um pouquinho mais sobre São José, sobretudo nesse ano de São José, tá bem? Então um abraço, um beijo na sua alma, até uma próxima oportunidade.